Vamos aqui para Mateus capítulo 5. Amigo, aproxima-te de Deus. Nós estamos vendo esses dias, mas de maneira bem aqui enfática, mostrando que é necessário a pessoa se aproximar de Deus. Ela não pode ficar longe do Senhor. Mateus capítulo 5. Não há necessidade, só não vê necessidade. Tudo aqui agora parece que é na base da água. Eu fiz uma reunião, esqueci de comentar. Eu fiz uma reunião para falar sobre isso, acabei não falando. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Aproxima-te dele, não fica longe, não. Você tem que se aproximar todos os dias e se envolver com Deus. E querer, quando você se aproxima dele, olha o que acontece, muito forte, versículo 2. E abrindo a boca os ensinava. Um dia uma senhora falou, pastor Jaime, aqui está a boca de Deus. É verdade. Você quer aprender? Abra a Bíblia, aproxima-te dele. Não deixe esse livro fechado na estante, não. Hoje tem também no computador. Mas, quer dizer, abra a Bíblia e diga, Deus, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Numa mensagem, numa pregação, aprenda a notar ou prestar bem atenção. Hoje tem a facilidade, pessoal, porque o culto está lá no ar, depois é só você pegar, né? Eles agora vão pegar e vão fazer só a mensagem e deixar. Porque às vezes a pessoa fica o culto todo, não vê. Então eu pedi para eles agora, eles vão fazer assim, pegar o culto, quando fica o culto todo lá, fica a mensagem toda, fica ali e a oração. A mensagem e a oração fica ali registrado. Que é importante, aquilo você vai fazendo você crescer. Então, aproxima-te de Deus, que é muito bom. Ao mesmo tempo, se você fica longe, não é boa coisa. Vamos lembrar aqui Lucas capítulo 22, lá no versículo 54 já. Aí eu faço um resumo. Lucas 22, 54. Lucas capítulo 22, versículo 54. Então, prendendo, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Bem, tudo bem que alguém vai dizer, Pedro não queria ser identificado como um seguidor de Jesus, é verdade. Mas também isso vale para nós. É um sinal que nós estamos longe. Se você pegar um estudo, o missionário escreveu um livro sobre isso. No versículo 31, já disse, Pedro, o diabo quis te andar como trigo. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Eu pedi, Senhor, eu, Pedro, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Estava? Não, eu disse, olha, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Isso aconteceu, nós sabemos. Isso aconteceu realmente. Mas então a pessoa deixa de ouvir a Deus. Ela deixa de seguir os conselhos do Senhor. Isso tem que verificar. Isso é um sinal que você está ficando longe. Você está ficando longe dele, não está nem percebendo. Você está se distanciando dele, não está percebendo. Você deixa de ouvir os conselhos da palavra de Deus. Aí Jesus levou eles para o Getsemane. Chegou lá, não foi só para o Pedro, foi também para os demais. Orai para que não entreis em tentação. E o Pedro, entenda bem, como os demais também, não oraram. A pessoa tem que verificar, ela não ora. Quando você está ficando longe, você para de orar. Você para de ouvir os conselhos do Senhor e para de orar. Verifique aí, para quem já está no dia 12, lá no dia 17, para nós dizer assim, bem, não importa, já estamos no segundo mês. Esse ano de 2025, quantas vezes você ficou a sós com Deus, tendo uma oração? Quer dizer, tendo, entenda bem, um momento de comunhão com Deus, um momento de comunhão com o Senhor. Você tem que verificar. Porque os dias vão passando e nós nem notamos. É muita coisa que nós, às vezes, deixamos para o outro dia, que vamos fazer. Isso acontece na família, você pensa de fazer algo e não faz. Depois a pessoa vai embora, você diz, puxa, eu não fiz aquilo. Você vai protelando, vai protelando. Então você tem que tomar uma posição. Todo dia eu vou falar com Deus. Lembra do Davi? Quando o Davi disse lá no Salmo 27, versículo 4. Vamos lembrar isso aqui? Salmo 27, 4. O que ele disse? Ele diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor, quando? Todos os dias da minha vida, quer dizer, não é de vez em quando não, é morar na casa do Senhor todos os dias, quer dizer, todos os dias você tem que ter comunhão com Deus, e não temos. Jesus disse, orar, a pessoa que não ora, ela se assusta
com o mal. A pessoa que não ora é sinal que ela está longe. Então, vocês viram quantas coisas. A pessoa não ouve o conselho do Senhor, não ora e age por conta própria. Os homens chegaram para prender a Jesus e eles disseram, Senhor, feriremos a espada. Mas não houve resposta. Você tem que entender, quando não há resposta, já viu alguém assim? Já viu alguém cantar, deixa a vida te levar? Quer dizer, deixa as coisas acontecerem, deixa. Mas não, o Pedro agiu, o Pedro era uma gangorra, tem hora que ele parece que era intrépido, né? Corajoso, tem hora que ele era um covarde. O Pedro tirou a pá e cortou a orelha de um homem lá, sério? Jesus teve que fazer um implante aí na hora. Aí fez um implante, colocou a orelha no lugar, fez um milagre. Basta. Aí, tudo bem, prenderam Jesus. Aí o Pedro aqui seguiu de longe. Então, notou? Quando você tem que se examinar, eu estou andando de longe, quer dizer, eu não oro, eu não leio a Bíblia, quer dizer, eu não pego os conselhos do Senhor e estou agindo por conta própria. Seguindo de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Isso aí é o sinal de que você está longe, porque o fogo do pecador te atrai. Conversa imoral já não machuca o seu ouvido. Palavrão já não machuca o seu ouvido. É uma coisa normal. Lá fora é normal. Para o cristão, não. O cristão devia machucar o ouvido dele, mas já não machuca. Isso é sinal que a pessoa está longe. Se ela está perto, andando com Deus, entende? Ela não consegue. O fogo do pecador, uma pessoa às vezes se veste, não estou dizendo que seja o caso de alguém, não, por favor. E aqui não. E mais a pessoa se veste de uma maneira decente ou provocadora, e eu sei, meu Deus, misericórdia. Mas você está longe, irmão. O fogo do pecador está te atraindo. Quando você está andando com Deus, não vai mexer com você. Claro, você foge da aparência do mal, mas não provoca você, não mexe com você. Você tem que se examinar, porque nós vamos ver depois que isso é importante para a nossa família, porque a nossa família vai entender, entenda bem, que nós temos o brilho. Quando você anda perto de Deus, você tem o brilho de Deus em você. Quando você anda com Deus, você tem o brilho do Senhor na sua vida, você tem o brilho do Senhor na sua vida. É importante, é importante. Tudo, tem que até olhar para o pastor na igreja, que o pastor veio dar um sinal e a pessoa não vê. Eu dei um sinal agora, a moça não viu, filha assim, né? Que ela não deve fazer isso, que qualquer coisinha, aumenta o ar, abaixa o ar, não. É que nem a pessoa faz assim, calma. Tudo tem que olhar, verificar, tá bom? É um mosquitinho que gostou aqui do meu microfone, né? Mas tudo bem, deixa ele aí, daqui a pouco ele vai embora. Então, voltando aqui, que é muito importante, porque o pastor está pregando, né? Você tem que colaborar de uma maneira para não tirar a atenção, quer dizer, das pessoas. Que um gesto de uma pessoa tira aí. Então, você tem que verificar se você está se aproximando de Deus, se você não está longe. Quando você está longe, o fogo do pecador te atrai, quer dizer, traz isso aqui para você. Aí nós vamos ver uma coisa, o que temos que fazer? Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Tiago 4, 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Opa, é um convite. Aproxima-te dele. Ele vai se aproximar de você. Chegue perto dele, quer dizer, se aproxime de Deus todos os dias, comunhão. Todo dia, leia a Bíblia. Pastor Jaime, eu não tenho essa vida que você tem, não. Não estou mandando você ficar o dia todo na Bíblia, não. Sai, medita no versículo. Quando eu estou pregando o missionário, qualquer outro pregador, um versículo chamou a sua atenção, medita nele. Quer dizer, leia um pouquinho mais ele. Ele te chamou atenção, investigue mais, quer dizer, vá mais aquilo. Eu gostei muito, eu estava lendo esses tipos, que é bom você ler até o significado das palavras às vezes. Eu estava lendo Hebreus, capítulo 2. Você vê como é que é importante. Ele diz assim, portanto, convém atentar com mais diligência. Aí o que é a palavra diligência? Investigar. Você tem que, quer dizer, ouviu a palavra, ela chamou a sua atenção, investigue. Quem investiga, aquilo ali tem mais revelações. Hoje nós temos a facilidade da internet. Antes tinha aquele, na Bíblia, tinha um chamado banco de palavras, né? Tem uma letrinha
que dava lá, era concordância bíblica. É o mesmo versículo, citava outras referências do mesmo assunto. Aí aquilo mexe. Quer dizer, investigue mais, que aquilo está chamando a sua atenção. Aquilo vai fazer o quê? O brilho de Deus entrar em você, a vida de Deus entrar em você. Chamou-se então um versículo, dizer, o pastor está pregando, o missionário está pregando, qualquer pregador está pregando, você está lendo a Bíblia, está lendo um livro, tem uma passagem que chama a sua atenção, investigue, porque ali Deus tem mais bênção para você. É como se Deus tivesse um grito e dizer, ei, presta atenção nisso aí, olha, eu quero falar algo mais. Você não vai ouvir esse grito, não pode até ouvir, ele é Deus para falar, né? Mas geralmente aquilo chama a sua atenção, é como se Deus falasse, ei, eu tenho algo mais para você aí, leia um pouco mais sobre isso, investigue mais, que tem mais revelação, tem mais bênção para você, mas às vezes não. Lemos a Bíblia como o livro do Pato Donald. Quer dizer, do Tintim, né? Que era, eu estou falando de gibi antigo, né? Nós ficamos mais antigos aí, quer dizer, ou qualquer outra coisa. Não, amigo, ali é atenção, investigue, quando Deus está falando, está chamando a sua atenção, está falando com você. Chegai-vos a Deus, Deus se chegará a vós todos. Leia a Bíblia, leia, preste atenção. Às vezes eu estou lendo os comentários, agora eu estava lendo os comentários de manhã, tinha sempre tantos comentários de manhã do primeiro culto. Aí eu fui curtindo todos eles para as pessoas. Eu tenho que ter uma pessoa só para fazer isso, todo dia ele fazer isso. Mas aí você pede uma, já viu aquilo? Como é que os antigos dizem? Quem quer? Quem quer faz, não manda, né, irmão? Quem quer faz. Às vezes você pede uma pessoa, faz assim. Então, quando aí todo dia você curte isso para mim, leia e ore, porque é muita coisa, né? Estamos nas redes sociais, tudo aquilo. Mas tem que fazer, né? Não é a minha vida, eu não pedi isso. Então, eu abri as redes sociais e fui curtindo. Mas você vai lendo, vê um comentário de uma pessoa, o desespero de uma pessoa, chama a sua atenção também de buscar mais por aquela pessoa. Puxa, eu preciso ter um alimento maior, preciso ter uma força maior para dar a essa pessoa. Ela está sofrendo, quer dizer, está pedindo oração aqui, não é por acaso, não. Mas a grande é a seara, os trabalhadores são poucos, mas nós precisamos dessas pessoas que estejam ali, entenda bem, e é aberto para todos, até outros podem ler e comentar também, ajudar as pessoas. Mas voltando, então fique atenção, é bom você se aproximar dele. Aí nós vamos lá no Antigo Testamento, agora vai chamar a sua atenção, Gênesis capítulo 17. Olha que eu já preguei isso aqui, pessoal, já viu alguém falar mais de 1000 vezes? Um modo de dizer, né? Uma maneira às vezes exagerada, mas eu já preguei várias vezes, mas hoje me chamou a atenção. Você vê, investigue, quer dizer, quando alguma coisa, um versículo, porque eu já li esse versículo tantas vezes. Eu estava contando uma senhora na internet, que as pessoas colocam histórias de vez em quando, ela tem 102 anos de idade, ela leu a Bíblia 61 vezes, mas toda vez que ela lê tem algo novo, e é verdade. Você pode ver 1000 vezes, tem sempre algo novo. Quantas vezes eu já preguei isso aqui para vocês? Você vai ver algo novo agora. Diz assim, sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou Deus Todo-Poderoso. Puxa, isso aqui já pregamos bastante. Abraão se distanciou de Deus quando ele ouviu o conselho de Sara para ter um filho com Agar, serva, que era uma coisa comum entre eles. Não é para nós. No passado você vê reis que tinham várias mulheres, porque eles queriam o quê? Filhos, era uma grande multiplicação. Não é para hoje. Hoje a Bíblia é clara, o homem é marido de uma só mulher. A mulher é mulher de um só homem. E fim de papo. Entendeu? Só para você entender isso, até nos pensamentos. Nem deixa outra pessoa entrar no pensamento. Bem, mas vimos isso aí. Eu quero chamar mais atenção nisso aqui. Muito importante. Então, o Abraão, depois disso, que ele se distanciou de Deus, que ele não ouviu, ele não consultou, quando a Sara falou com ele, ele deveria de falar para Deus, Deus, a Sara está me propondo isso. É uma coisa comum entre nós. Mas isso é o teu plano? Mas não. Achou bom? Vamos embora. Vamos embora, teu filho lá, e teve. Só que deu aborrecimento, problema sério mesmo que deu. Sara não conseguia engravidar, ela ofereceu, não, ele tinha que buscar de Deus. O filho dele, Isaac, foi valente, orou 20 anos para a mulher engravidar e engravidou. Mas passou que o Abrão provou, entenda bem, um silêncio. Não é que Deus ficou em silêncio, ele não conseguia ouvir a Deus, porque ele não se aproximou. A pessoa não se aproxima, ela não ouve mais a Deus. Aí parece que Deus deixou de ser Deus. Deus já não cura, Deus já não... Não, Deus continua o mesmo.
Chegai-vos a Deus, porque Ele é o mesmo. E Deus se chegará a vós todos. Quer dizer, aproxima-te de Deus, aproxima-te do Todo-Poderoso. E o Abraão não fez isso. Aí, nesse dia, agora, Deus se revelou para ele. Certamente que ele clamou. Mas vem o que eu quero falar. Anda em minha presença e ser perfeito. Não é errado, por favor, não tire isso. Cada mensagem é a revelação que Deus te dá. Mas nós costumamos muito cantar, pois temos uma canção que eu canto, né? Até lendo do pastor José. Entrar em tua presença. É bom, é lindo, mas não é andar. Viu o que ele está falando aqui? Andar na presença dele. Deu diferença agora? Quer dizer, entrar na presença de Deus, lindo, mas o bonito é andar na presença. Anda em minha presença. Mas como é que é isso, pastor? Anda com a minha palavra. Anda em concordância comigo. Anda em comunhão comigo. Quer dizer, andar com Deus é mais do que entrar na presença dele. É você tomar, eu quero andar com Deus. Quando você anda com Deus, Gênesis, esses são mais conhecidos, mas tem que ler. Gênesis 5, 24. Gênesis capítulo 5, versículo 24. O que ele diz para nós? E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Anda com Deus, um dia você vai ser tomado, irmão. Um dia você vai ser tomado, você vai ser levado. Viu? Eu contei com a esposa de um pastor estava um pouco abatido com o falecimento da esposa dele. Puxa, foi a mãe dele, a esposa dele, mãe de seus filhos, avô dos seus netos, mas eu perguntei para ele, irmãozinho, a sua esposa andava com Deus? Andava, pastor. Então Deus para si a tomou. Não brigue com Deus. Você tem a dor da saudade. A dor da saudade. Mas uma hora Deus tomou. Deus para si o tomou. É muito profundo isso aqui. É muito profundo você prestar atenção nos detalhes que Deus está nos dando. Anda com Deus. Um dia Deus para si o tomará. Esse que é o bonito, andar com Deus. Às vezes a pessoa cumpre os dias dela, às vezes Deus permite antes. Esse dia agora, estava lendo vocês, alguns leram, esposa de um pastor, 52 anos. Deus sabe por que ela foi? Ué? Ela não andava com Deus, Deus para si ela tomou. Ela é de Deus. Não temos que brigar com Deus. Já teve caso, eu falei de um amigo que perdeu um filho novo. E ele disse, Deus, eu não entendo. Desculpe, Senhor, eu não consigo compreender. Foi tão pouco tempo comigo que andou, um menino que gostava de te louvar, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor para si, eu tomo garoto ainda. Acontece. Acontece, não acontece? Às vezes. Quer dizer, temos a dor da saudade. Temos, entendo? Porque a verdade, pessoal, que, desculpa, eu não quero entrar no assunto polêmico, não, nem querer aqui polemizar, criar celeuma, essas coisas todas, discussões, mas a vida existe na concepção, irmão. Até aquele nenenzinho que um dia apareceu na barriga e depois acabou que a mamãe não conseguiu segurar, Deus sabe por quê, alguma coisa, ele existe, é uma vida, irmão, está na eternidade. Não sei, é o mistério que nós vamos ver. Eu vou conhecê-lo grande, mas nem existiu, não teve nem registro de nome. Mas a vida começa na concepção. E muita gente vai prestar conta a Deus, porque matou, a Bíblia, não matarás. Eles creem que, não sei o que, um negocinho lá, não sei em que, em Marte tem vida. E aqui não tem vida, e pode tirar? Tirar nada. Então, como eu falei, não quero entrar em polêmica, só mostrando para você. Vamos voltar aqui na mensagem. Anda com Deus. Anda, Deus, eu quero andar, vai ter mais. Aí vai ter o capítulo 6, versículo 9. É muita revelação para nós, pessoal. Essas são as gerações de Noé. Vamos lá. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava, aí que vem a grande coisa, porque andou com Deus. Quando veio a construção da arca, o Noé conseguiu levar para a arca a sua mulher, seus filhos e suas noras. E graças a Deus, porque todos nós descendemos dali. Né? Sem Jafé, o cão, conforme a tradução. Mas eu só quero mostrar para você. Anda com Deus, sua família vai te seguir. Vai ver que é bom andar com Deus. Ô pai, o que o senhor está fazendo? Deus mandou meu filho construir essa arca aqui. Ô pai, então vamos te ajudar, pai. Porque Noé andava com Deus. Ele tinha o brilho de Deus. Anda com Deus, sua família vai ter prazer de te seguir.
Nós talvez não estamos andando. Nós entramos de vez em quando na presença dele. De vez em quando temos uma visitação no altar. Talvez não todos os dias, Deus. Eu quero morar. Todos os dias eu quero ter comunhão. Porque não é fanática o dia todo lendo a Bíblia, adorando. Não, vai viver uma vida normal. Ele vai viver, ele vai tomar café da manhã, vai almoçar, vai lanchar, vai jantar, vai beliscar, a gente belisca toda hora, né? Vai ver todo, vai gostar do esporte, vai gostar disso, vai praticar isso, vai na vida normal. Mas anda com Deus. Onde ele está, Deus está com ele. Isso é forte. Um homem falou dele, quem? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Aí é matéria nova que eu vou começar a dar já nos outros cultos também. Capítulo 16, versículo 18. Mas você viu que diferença? Como outra vez você já leu, também eu já li, entenda, anda em minha presença, não entra em minha presença, anda, entra, se busca, é aquele movimento, aquela coisa mais íntima com Deus, mas você anda com Deus, é aquilo, você anda com o Senhor, anda com Ele, e diz assim, então respondeu um dos Jó e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença, o Senhor é. E aí? Será que a minha família vê em mim um homem valente? Valente não é que eu fico dando tapa nos outros, não. Ah, sou faixa preta de jiu-jitsu, não sei o quê, bato mesmo. Não, não. Minha família vê, quer dizer, valente é ausência de medo. Quer dizer, quando vem uma luta, não, pessoal, calma que Deus está conosco. Ele é animoso, sempre para cima, um dia sabe como lutar, boa presença, agradável, mas acima de tudo é isso que estamos chamando atenção, Deus é com ele. Ou ele vai dizer, Deus é com meu marido, ela vai dizer, Deus é com a minha esposa é a mulher de Deus, até o marido vai dizer, esposa, sei que você está sempre no altar de Deus, ora por mim. É verdade. Talvez até desdenha. Está ficando bem fanática aí, mulher. Ô, marido, está ficando bem fanática. Mas quando o bicho pega, né? Não esqueça de orar por mim. Não, ora por mim. Coloca o meu nome na sua oração. Leva. O próprio marido vai pedir para a esposa vai pedir para o marido, o pai vai pedir para o filho vai pedir para o pai. Filho, mamãe vê que você está sempre em oração. Mamãe foi ao médico, ela descobriu que tem isso. Ora, mamãe, Deus vai mudar essa história. Anda com Deus. As pessoas vão notar isso, vão perceber, vão notar que você não está só. Notaram, o Senhor é com ele, ele anda com Deus. Ande com Deus. A igreja de Cristo precisa disso. Homens e mulheres, jovens e moças que andam com Deus. Tem mais coisa, não dá para agora, que depois eu vou dar mais ainda. Só o versículo que eu citei domingo, Salmo 73, 28. Só para concluir isso aqui. Fechar aqui esse entendimento. Mas, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Passa para isso. Daqui a pouco tem mais. Veja testemunho agora, que eu quero passar para você. Foi o que? Destaque final de semana. Sábado, por favor. Aquela irmã ali foi a primeira. A minha perna, eu vinha no ônibus e eu não podia dobrar ela. E agora, graças a Deus, ó. Quanto tempo só tinha isso? Eu já estava com uns 15 dias. 15 dias. Eu estava andando assim que nem uma pessoa, deixa que eu chuto, porque a minha perna estava dura. E eu ficava andando de mau jeito. E agora graças a Deus, ó. Mostra como é que você andava de mau jeito aqui, eu quero ver. Mostra pra mim. Eu andava assim, dentro de casa, sem... Assim? Puxando a perna. Agora anda sem puxar a perna. Oh, glória a Deus, ó. Anda sem puxar. Isso, vem andando. Oh, Deus, vem andando, irmã. Agora você vai correr aqui pisando na cabeça do diabo que tormentava a senhora. Corre agora aí, pisa na cabeça dele. Pronto. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Ei, Jesus, o senhor é tremendo, hein? Eu estava com a dor nessa perna, que eu não podia mexer a perna assim. Olha, eu não podia fazer isso. Eu andava puxando a perna, né? Quando eu cheguei aí, que o missionário falou assim, quem quiser receber a cura para levantar, na hora eu levantei, naquilo eu senti assim, leve as pernas, né? Aí eu comecei fazendo, o missionário não mandou fazer assim, né? Eu não fazia isso. Aí eu comecei a fazer isso, glória a Deus, eu só tenho que agradecer. E você, amiga? Estava com um problema no joelho, que doía, quando eu andava, agora passou. Passou também agora? Quanto tempo estavam essas dores aí? Há um mês, mais ou menos. Um mês. Eu ia caminhar e doía. Esse moço de trás aqui agora. Bom dia. Eu estava vindo para a igreja, a minha canela que começou a doer. Agora, graças a Deus, passou. Glória a Deus. O branco.
Eu abandonei minha bike porque a dor estava muito excessiva. Abandonou a bike? A bike. Deixa ela guardada, né? Mas vai voltar agora. Dei umas férias para ela só. Eu estava com muita dor hoje, então eu vim para a igreja. Você está quantos anos? 7, 9. 7, 9, então. Falta 21 para 100, tem que voltar para a bike. Não, mas eu vou... Passou agora? Passou. Passou, depois vem na frente aqui, tá bom. Ó, tá mexendo para lá e para cá, glória a Deus. Vai lá o branco. Pastor Jaime, era o quadril, estava doendo desde de quarta-feira. Eu estava puxando da perna. Eu deitava, mas quando eu ia levantar, tinha que segurar a perna para poder tirar de cima da cama. Dá para entender quando você tinha que, como se fosse aquela pessoa jogar. Eu achei que eu nem ia conseguir chegar aqui na igreja. Como é que você estava andando? Eu estava andando segurando aqui. Imita aqui pra gente, aqui na frente. Vem aqui na frente, que o nosso câmera está aqui e vai pegar você. E aqui, imita como é que você estava andando. Eu estava puxando assim da perna. Puxando assim. Isso. Olha que eu tenho câmera aqui, hein? Agora anda rápido. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Ele deixou de ser Deus, não. Esse é o nosso Deus. Ali o azul. Pastor, eu sofri um acidente há 2 anos de carro e eu fiquei com uma sequela na minha perna. Qual a sequela? E o meu músculo, ele rompeu, então ficou um espaço nesse músculo da perna. Eu fiz tratamento, passei por muita dificuldade por conta dessa perna. E agora, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu senti que ela fechou. Porque esse músculo voltou quando eu orei, normal. eu falei sequela do acidente. Sim. E você estava andando como? Não, agora eu estava andando normal, porque eu fiz aí uns tratamentos e tomei muita medicação. Mas o que é esse espaço que você falou? Era um espaço mesmo, entrava 2 dedos, assim, entre o músculo da panturrilha. E agora não tem mais nada. Mostra, dá para mostrar tá aí o normal. local? Mostra. Sim. Aí, vê aí câmera para nós. Era aqui, ó. Aí você via, botava o dedo, era 2 dedos. Agora não entra mais. Coisa agora bonita, tá normal. pessoal. Jesus é lindo, né? Eu sofri um acidente de carro há 2 anos voltando da praia com a minha família. E eu fiquei com uma sequela porque entrou uma garrafa na minha panturrilha. E quando foi hoje na oração, eu lembrei. E eu falei para Deus, eu falei assim, Senhor, me dá essa cura. Eu tô esperando há 2 anos, me dá essa cura. E ali na hora, eu senti assim um pouco de calor na perna e só. E depois eu fiquei passando a mão na perna e eu percebi que tinha fechado realmente. Tanto que entrava 2 dedos diretamente na panturrilha. E agora, ele era roxo aqui, ó. Até a roxidão sumiu, ó. Tá até durinho, moço. E você tem que mais, hoje é dia de combate pela família, quando orar você tem que colocar sua fé em ação, Deus só está agindo, não há distância no mundo espiritual, mas tem muita revelação que eu não dei ainda nessa culto, que não dá tudo, se aproximar de Deus é bom. Agora nós vamos ver o Salmo 97, versículo 4. Ah, como é bom estar aqui na presença do Senhor, olha só, Salmo 97, 4. Os seus relâmpagos alumiam o mundo. A terra viu e estremeceu. Claro que isso acontece. Você vê só, quando vê o relâmpago, chama a atenção, não chama? Lembra que eu falei na primeira parte que você ouve uma mensagem que te chama a atenção? É esse relâmpago. Você está assim, não sei se já aconteceu. De repente, até dentro de casa, você está assim, dá aquele clarão lá fora, não dá? Ih, rapaz, um relâmpago, né? Vê aquele relâmpago tremendo daquilo ali. É isso que eu estava falando. É essas revelações de Deus que chamam a sua atenção, que chamam de uma tal maneira que você vai ser iluminado também. Olha o que diz o livro de Isaías, que fala, mas eu vou ler com Mateus, capítulo 4. É o Mateus que nós vamos ler, né? Mas ele está citando o profeta Isaías aqui. Só para você entender que é do profeta Isaías que ele está falando, né? Isso aí nós vamos já no finalzinho assim, para você deixar ali. Mateus, capítulo de número 4. Muitas revelações para nós. Versículo 12, diz: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon, a terra de Naftali, tem gente que lê Naftali, não vou discutir aqui a pronúncia não, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas, vamos lá, viu uma grande luz.
É isso aqui que está chamando a atenção. Estamos lá, de repente vem aquele relâmpago que ilumina tudo. Essas revelações de Deus, às vezes estamos enfrentando um momento difícil, trevas, uma doença, um problema familiar, um problema financeiro, parece que não temos saída. Aí vem esse relâmpago, quer dizer, vem essa revelação de Deus. Quando que vem, pastor? Você está lendo a Bíblia, que você está prestando atenção numa mensagem, até, eu costumo dizer, até numa conversa informal. O que é isso? Num bate-papo. Um amigo e a pessoa cida. Por isso que temos que estar ligados com Deus, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa de Deus, ela fala a palavra de Deus sem medida. Quer dizer, Deus dá para ele. Não dá o Espírito por medida, ele fala a palavra de Deus que Deus dá, a revelação que Deus dá para ele. E ele está dizendo aqui, o povo que estava em trevas viu uma grande luz, que bonito. E os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Aí Jesus chegou para eles, a pregar e dizer, arrependei-vos que é chegado a vosso reino dos céus. Quer dizer, mude. Às vezes você está entrando, não está notando, é trevas. É um ódio que você está, irmão, você está sentado nas trevas. Você precisa de uma luz, revelação de Deus. Perdoa, acaba com isso. Se arrependa de guardar isso no coração, de guardar essa raiva, de guardar esse ódio. Por favor, estou dizendo que se alguém está numa paixão burra, idiota, entenda, aquele homem é casado, aquela mulher é casada. Mas, pastor Jabe, eles não estão bem. Já ouviu alguém falar briga de marido e mulher? Nem a fé, irmão. Nem a colher, nem a fé. Não se meta nisso. Mas tem gente que torce para que aconteça, porque aí ele pode... Não, você está desejando o proibido, não pode, é errado. E não é só marido ou mulher, não. Às vezes até o cargo da pessoa. Mas, pastor, ele é ímpio, o trabalho lá, o cara é mau. Entenda bem, eu sou de Jesus. Não, você tem que orar para se converter, irmão. Você está sentado em trevas. Você tem que deixar essa luz raiar. Quer dizer, eu estou dando alguns casos aqui, que é a revelação de Deus que ilumina você. Você tem um ódio daquela mulher que um dia destruiu o seu caminho, está querendo destruir, está dando em cima do seu marido, ou em cima da sua esposa, daquele homem. Não, você tem que orar, repreender. A sua luta não é contra a carne, sangue ou demônio. Sai dessa mulher em nome de Jesus. Isso é Deus iluminando você, porque se você ficar assim, você está em trevas. Um povo que estava em trevas viu uma grande luz. E às vezes não é pecado, não é nada não. É uma situação que não dá para sair. Você não tem como sair daquela situação. Você não tem como sair daquele caso, mas aí Deus vai te dar. O Davi explica isso no Salmo 34 para nós. Olha que bonito, pessoal. Estou no 97, agora eu vou até o 34, estava no 97, agora até o 34. Certo? Eu gosto do Salmo 34, tem muita revelação de Deus, né? Versículo 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Quer dizer, as trevas assustam, as trevas intimidam, as trevas amedrontam você. Entenda? As trevas amedrontam, você está ameaçado de morte. Eu disse, eu vou acabar contigo, alguém falou. Eu vou te matar. Ele vai, pastor Jamil, caraca, vai cumprir isso. Eu vou matar seu filho, matar sua filha. Matar aquilo, o que você tem que fazer? Aquilo também não, você busca ao Senhor. Ou então, esquece da ameaça de ninguém. É uma doença que surgiu em você, ou surgiu em alguém da sua família. Vai matar mesmo. É um câncer que deu metástase, ou é uma insuficiência cardíaca crônica, ou é renal, é hepática, não sei, é uma doença, um mal. E seja o que for, você descobriu que ele entrou no mundo, dentro bem das drogas, ou do crime, ou da prostituição, é luta. Aí você busca o Senhor, você ficou assustado com aquilo, você busca. Mas veja a revelação para combinar agora, a concordância. E diz, olharam para ele e foram iluminados. Você olha para ele. O que é olhar para ele? Não é olhar para um homem, não, ou para uma imagem. Não, você olha para aquilo que Deus fala. Você olha para aquilo que Deus diz. Aquela revelação. Lembra? Um povo que estava em trevas viu uma grande luz. Quer dizer, você estava em trevas, assustado. Eu vou acabar contigo. Eu falo, Jesus, eu errei, o Senhor me perdoa. Agora, tira esse ódio do coração dessa pessoa e faz essa pessoa ficar cega de não me ver. Ué, o que é isso? Palavra de Deus. Quem pede, recebe. Pede, mas não é ficar cega, não. Cega em relação a você, em relação ao seu filho. Como fez o profeta Eliseu, isso é bíblico. Os homens queriam prender o Eliseu, levar o Eliseu à força. Senhor, oferece a gente cegueira, ele feriu.
Deu para entender? Não é para você pedir para alguém, Deus mandar alguém ficar cego, não. Cego em relação a você, em relação à sua família, que não vai enxergar. Deus não deixa ele me enxergar. Eu contei, um rapaz trabalhou comigo, sou não um pastor depois de sucesso e tudo. Hoje está muito longe. Mas esse moço, quando ele conheceu a Cristo, isso foi em 1987. Eu era pastor no Rio de Janeiro, Madureira. Ele começou na igreja, se firmou, ficou firme, se tornou um auxiliar, um obreiro. E ele me contou o caso, que ele tinha problema, né, de dívida, negócio de biqueira, negócio de fumo, aquelas coisas todas, e que estava ameaçado de morte, que juraram que iam matá-lo, né? Coisa errada dele, que assim, já viu, assim, deu volta, deu calote, né? Não pagou o que tinha que pagar, levou e não pagou, uma coisa dessa assim. E ele era jurado de morte. Um dia ele chegou lá pálido, perto de mim. A igreja tem até hoje, na estrada do Portela 215. E perto da igreja tem o Portelão, que é a escola de samba da Portela. E lá tinha uma padaria, tinha um negócio, ele tinha ido buscar um negócio. Ele voltou, pastor Jaime, você lembra, pastor Jaime, que eu falei uma vez que tinha um pessoal que queria me matar por causa disso e disso? Nossa, agora é de Jesus. Não, pastor Jaime, acabei de encontrar com eles ali agora, eles estão ali. Bem que eles não me viram. Eles estão ali perto ali da Portela. Eu fiz uma coisa que não é para fazer, eu fiz por inspiração, para mostrar a ele. Falei, amigo, você vai voltar lá agora. Pastor Jaime, você vai passar perto deles e eles não vão te ver em nome de Jesus. Ele voltou. O pessoal estava lá. Negócio de conversa, samba, aquele negócio todo. Mas ele ria sozinho. Ele falou assim, pastor Jaime, foi demais. Eu cheguei perto dele, passei perto deles, como que vou dizer, ele está aqui. Cheguei a ficar assim na frente deles, ó. E como se eu não estivesse me vendo. Eu disse, eu fizer essa oração. Não estou dizendo você fazer, não tentará, eu sou teu Deus. Ali foi um negócio para mostrar para ele, tanto que depois se tornou até um pregador. Entende? Quer dizer, nós temos que ver essas revelações que Deus nos dá. Deus, segue aquele homem que quer matar meu filho de cegueira, que ele nunca mais enxergue meu filho. E faz mais, faz ele esquecer. São pedidos simples que estão na Bíblia, que nós podemos pedir. Deus me fez esquecer, não disse o José? Oh, Deus, faça aquela pessoa esquecer. Nós precisamos dessas revelações, mas isso aqui não é coisa da cabeça, você não tem que inventar, você não tem que criar, é revelação. Um povo que estava em trevas viu uma grande luz. A revelação que Deus traz, a instrução que Deus dá quando você está ouvindo a mensagem, ela fala ao seu coração, ela ilumina você. E às vezes é uma coisa, não é nada disso, é a doença. E Deus manda você fazer algo. Deus mandou o Ezequiel pegar a folha de figueira, a pasta de figueira, de figo. Não está mandando você fazer, foi o caso dele. De repente Deus manda você pegar o coisa, uma senhora contou, não mandei você fazer isso. Ela pegou e estava com problema de saúde, bebeu, entenda bem, e recebeu a cura. São atos de fé que Deus vai falar. Um povo que estava em trevas viu uma grande luz, recebeu a revelação da palavra, recebeu a instrução da palavra e mudou tudo. Essa é a palavra para você hoje, então. Vamos voltar onde nós começamos a segunda parte, Salmo 97, versículo 4. Ele diz, então, os seus relâmpagos alumiam o mundo. É essa que veio, não é toda que tem relâmpago, mas são essas revelações de Deus, como hoje nós pegamos na primeira parte. Anda em minha presença. Quer dizer, não é só entrar na presença, eu entro na presença de Deus de vez em quando, pastor Jaime. Não, o bom é você andar na presença de Deus. Anda na presença de Deus. São essas iluminações, esses raios do céu, quer dizer, esses relâmpagos que vêm, essa iluminação que vem, quer dizer, é uma treva e de repente vem aquele clarão para você. Deus ilumina, você vai lá colocar a mão sobre uma pessoa, uma senhora. Filha, você já ouviu esse testemunho com o missionário R.R. Soares. Tinha uma filha que era doente, perdeu a mente. Ela ficou com demência, esquizofrenia, daquela grau alto mesmo. E ela é uma senhora que era uma jovem, que era enfermeira, depois de um caso lá, e ficou assim. E passou a ser, ela era casada e tudo, a moça. E ela passou a ser a louca da rua. Agora você vê como é que o marido sofria, a mãe sofria. E um dia o missionário estava dizendo, pessoal, prepare um copo com água aí, nós vamos abençoar esse copo com água. E você vai fazer conforme Deus lhe dirigir. Ela pegou o copo com água. Aí disse para o missionário, eu desci lá, passei uma doida, que era muito cedinho ainda, eu desci com roupa de dormir, nem esperei.
A minha filha mora na casa de baixo da rua, assim, mora na subida, e minha filha na parte de baixo. Eu desci, peguei água lá, fui lá assim, o demônio, sai daí em nome de Jesus. Ô pastor, quem quer ser descarrego? Não, foi ato de fé, não vale de bobeira. Entenda? Quer dizer, Deus iluminou ela para aquilo. É aquilo que Deus, não é aquilo que vem do céu. Olha o que ele está dizendo para nós aqui assim. Os seus relâmpagos alumiam o mundo e a terra viu e tremeu. Quer dizer, você vê o que Deus faz, é uma revelação, é uma instrução de Deus. Tem gente que não crê. Ah, não, vocês são muito místicos, vocês pentecostais. Não é místico, não, é o que Deus está falando para nós aqui. São essas coisas. Um dia ele cuspiu no chão, foi isso que ele fez. Passou, fez uma lã, passou na vida do cego, vai lá e lava-te. Depois não fez mais isso. No outro ele cuspiu nos olhos do homem. Só estou dizendo que você tem que ficar atento, ligado. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. Enquanto eu prego, Deus fala ao seu coração. Eu sempre digo, pastor prega, mas quem fala é Deus. Talvez você está ameaçado, ou alguém da sua família. Você hoje recebeu uma revelação. Ô, Senhor Deus, então fere esse homem de cegueira, essas pessoas que querem matar meu filho de cegueira, que nunca mais enxergue meu filho. Jesus, vou te pedir mais, o Senhor fez o José esquecer, faça esse homem esquecer do meu filho. Acontece. E até a hora, Deus vai querer que se converta e conheça um dia. Verdade. Nós vamos ver, eu contei um testemunho bonito de um rapaz, que ele sofria bullying na escola, mas sofria muito. E quando ele cresceu, se tornou um homem de bem, um homem bem sucedido. Sabe o que ele fez? Ele foi lá onde ele foi criado, aqui, não foi para te falar, não, para pregar para as pessoas, para mostrar que Deus é bom. Não é para humilhar as pessoas, não. É isso que Deus faz. Eu já preguei, Deus falou ao seu coração.